E disse mais os filisteus a Davi: Vinha a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse aos filisteus: Tu vens a mim com espada e com lança, e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje, mesmo, as aves dos céus e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Aleluia, até aqui, irmãos. É um texto bastante conhecido, é um texto que traz uma mensagem muito forte para as nossas vidas, porque desde o início do texto nós vemos que Davi era desprezado. Muito antes dessa situação, muito antes dessa afronta de Golias, muito antes desse evento, Davi era desprezado. Antes um pouco, no texto, Davi vai ser menosprezado pelo seu próprio irmão. Quando ele chega no local, o seu próprio irmão, ele abre e vai dizer: O que você está fazendo aqui? Aonde estão as ovelhas do meu pai? E o que você está fazendo aqui? E é assim na nossa trajetória. Nós sempre vamos se deparar com situações parecidas com a situação que Davi teve coragem de se levantar para lutar com Golias. Nenhum homem teve coragem de levantar a mão e dizer que ia lutar, mesmo sabendo de todos os benefícios, mesmo sabendo de tudo que poderia ganhar, de tudo que poderia conquistar naquele momento ao vencer Golias. Mas o medo, o desespero e a angústia fizeram com que todas aquelas pessoas que tinham preparo, muitas pessoas preparamento de guerra, armaduras, escudos e todos os equipamentos, não teve coragem de levantar a mão para lutar naquele momento, para enfrentar. Mas interessante é que Davi vai contar para Saul algumas coisas que ele enfrenta antes. Davi vai contar algumas coisas que enfrentou antes daquele eventual momento que ele ia lutar contra Golias. Poucas pessoas sabiam, ou de repente ninguém sabia naquele momento, que Davi tinha enfrentado ursos, que Davi tinha enfrentado leões, para tomar conta das ovelhas, para tomar conta do rebanho do seu pai. E interessante é que na nossa vida é da mesma forma. Ninguém sabe as lutas que nós enfrentamos fora daqui. Ninguém sabe as dificuldades e as barreiras. Às vezes as pessoas te julgam simplesmente por causa da tua aparência, mas não sabem o tamanho das lutas, não sabem o tamanho das adversidades e dos gigantes que você já enfrentou para chegar até aqui. E Davi, ele vai se prontificar a lutar contra aquele gigante. Mesmo olhando de forma natural uma situação praticamente impossível, uma situação que todos à sua volta daria como uma derrota certa. Mas interessante é que Davi, ele não coloca a sua força, ele não coloca a sua experiência como espada, como lança, ele não coloca a
às vezes nós olhamos e achamos a nossa dificuldade grande demais, aquilo que nós enfrentamos na nossa vida é grande demais. Só que Davi vai olhar para aquele gigante e simplesmente não vai ver aquele gigante como alguém grande demais. Ele simplesmente vai dizer: o Deus que eu sirvo. Na mente dele, ele quer dizer: o Deus que eu sirvo, que me livrou de um urso de leão, é maior do que esse gigante que se levantou contra o povo. E eu vou dizer para você nessa noite: maior do que a dificuldade que você enfrenta na tua vida é o Deus que você serve. Quando você e eu pararmos para enxergar o tamanho e a força do Deus que nós servimos, nós nunca mais vamos ver a dificuldade como grande. Nós nunca mais vamos ver as lutas como grandes demais. Mas simplesmente nós vamos enxergar o nosso Deus como o maior de todas as coisas. O maior do que todas as lutas que se levantam contra a nossa vida. Você imagina alguém que era desprezado pela sua própria família. Alguém que era desprezado em todo o tempo. Alguém que era colocado sempre de escanteio. Alguém que era desprezado. Mas agora vai se levantar com coragem. E o que nós precisamos ter na nossa vida para vencermos as lutas e a adversidade que se levanta na nossa vida é coragem. Primeiro que nós precisamos ter confiança em Deus. Depois nós precisamos ter coragem e entendermos que não é com a nossa capacidade técnica, não é só com o nosso conhecimento, não é só com a nossa força, mas é simplesmente através da permissão daquele que nós adoramos, daquele que nós servimos verdadeiramente. E Davi estava focado em Deus em todo o tempo da sua vida. Às vezes nós olhamos as dificuldades de uma forma grande demais, porque nós perdemos em algum momento da nossa caminhada, nós perdemos o nosso foco. Quando enxergamos as coisas como impossível, é quando nós perdemos o nosso foco. Quando nós perdemos a nossa direção principal, que é o Espírito Santo. Porque quando nós estamos direcionados nele, quando nós estamos focados nele, não tem depressão, não tem ansiedade, não tem luta, não tem angústia, não tem nada que faça nós desistirmos no meio da caminhada. Porque Davi poderia simplesmente desistir naquele momento. Davi poderia simplesmente não lutar. Mas Davi tinha convicção que ele poderia vencer. Porque aquele que estava com ele, quando ninguém acreditava nele, no meio de um rebanho, cuidando de ovelhas, é o mesmo Deus que vai estar com ele em outros momentos. O Deus que nós servimos, ele está sempre pronto a nos guardar, sempre pronto a nos proteger. Glória a Deus. Por isso que no texto lido, na palavra introdutória, diz: esforça-te, tem de bom ânimo. Porque aquele que guarda as nossas vidas, ele nunca dorme, ele está sempre pronto a nos livrar, ele está sempre pronto a nos proteger. Eu não sei qual é a forma que você ficou aqui nessa noite, eu não sei qual a necessidade do teu coração, eu não sei o que tem te preocupado, eu não sei o que tem te angustiado, mas uma coisa eu sei, que maior é o Deus que você serve, maior é aquele que está contigo nessa noite, e sempre pronto a te proteger, a te guardar, a livrar de todas os gigantes que se levantam contra a tua vida. Não há agonias, não há urso, não há leão, não há barreira que seja maior do que o Deus que nós servimos, o Deus que nós adoramos. Mas para isso nós precisamos acreditar em todo o tempo, acreditar nele, confiar nele, porque não adianta nós entrarmos por essas portas, levantarmos a nossa mão, dizemos que acreditamos nele, dizemos que adoramos a ele com verdade, e a primeira luta nós desistimos, e a primeira dificuldade nós enxergamos como maior
Não enxergue as lutas que você tem enfrentado como grandes demais. Comece a enxergar Deus na sua vida, o Deus que você serve, como grande demais. Aí você vai ver que as coisas vão mudar ao seu redor. Você vai ver que as coisas vão começar a mudar. As coisas vão começar a tomar outra direção, outro caminho. Porque como nós adoramos a Ele, como nós entregamos o nosso louvor, como nós estamos na presença dEle em todo o tempo, e quando vem a primeira dificuldade, quando vem o primeiro vento, nós pensamos em parar, nós pensamos em desistir. Deixa eu te falar algo nessa noite. O que seria de Davi se ele não tivesse enfrentado aquele gigante? E o que seria da minha e da sua vida se nós não enfrentássemos de frente as guerras e as lutas que se levantam contra a nossa vida? Porque nós vamos ver dentro da Bíblia que há muitos profetas que passaram antes de nós, que deixaram grandes ensinamentos, grandes testemunhos para nossas vidas, mas os mesmos viveram grandes batalhas, os mesmos viveram grandes lutas. O texto vai refletir a história de Jó, que Jó era um homem íntegro, um homem reto, um homem fiel a Deus em todo o tempo, mas mesmo assim viveu grandes dificuldades, grandes lutas, grandes barreiras, mas nunca deixou de acreditar. Sabe o que era o diferencial dos grandes profetas que deixaram testemunhos para nossas vidas aqui dentro dessa Bíblia maravilhosa? Era a confiança em Deus em todo o tempo. Não importava o tamanho das dificuldades que se levantavam contra eles. Não importava se as lutas iam vir da sua casa, não importava se as lutas iam vir do seu trabalho, não importava se as lutas iam vir da rua ou das pessoas mais próximas deles. O importante era ele sempre adorar e ser fiel a Deus. Porque ele poderia até estar enfrentando os gigantes naquele momento, mas os gigantes que nós vivemos na nossa vida, que Deus permite que nós lutamos, que nós enfrentamos, é só para promover a nossa vida novamente, é só para entender que nós somos capazes de enfrentarmos gigantes, de enfrentarmos barreiras e lutas. De repente você entrou aqui desanimado, com vontade de parar, com vontade de desistir. E o texto de 1 Samuel vai trazer uma mensagem para a nossa vida que nós não podemos parar, nós não podemos desistir. Nós precisamos olhar as dificuldades, olharmos as barreiras, olharmos as lutas e entendermos que maior do que elas é o Deus que nós servimos. Quem acredita aqui que Deus é maior do que todas as coisas que você tem enfrentado na sua vida? Só que nós vivemos em um tempo, irmãos, que as pessoas só têm se preocupado com as lutas. Nós vivemos em um tempo em que as pessoas têm se preocupado mais com as lutas do que com o próprio Deus. As pessoas têm dado mais crédito para as lutas que têm atravessado. As pessoas têm dado mais crédito para os gigantes que têm dado contra a sua vida do que para Deus, que está sempre ali, pronto, que está sempre ali do seu lado. Quando ninguém mais tem um abraço para te dar, Ele está ali. Quando ninguém mais tem uma palavra para você, Ele está ali. Quando você não tem mais força, não consegue mais dormir, Ele está ali contigo. Quando você olha para a tua casa, quando você olha para a tua família, quando você olha para a tua quarentena e você vê as coisas totalmente de cabeça para baixo, Ele está ali. Mas o que vai determinar se as coisas vão mudar e se as coisas vão tomar outra direção é o quanto nós temos
Porque para muitos Davi era pequeno demais. Para muitos Davi era incapaz de vencer aquela batalha naquele momento. Mas Davi tinha algo dentro dele que fazia eu acreditar que ele poderia vencer. Glória a Deus. E o mesmo que estava na vida de Davi, dentro do coração de Davi, que fazia ele acreditar que ele poderia vencer, é o mesmo que está aqui dentro do meu e do seu coração nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. A única coisa que nós precisamos é acreditar. Só que nós vivemos em um tempo em que nós não acreditamos mais em nós mesmos, presbíteros Elvis. Nós olhamos para o nosso irmão e pedimos para ele orar por nós. Quando nós mais não oramos por nós mesmos. Nós chegamos perto do presbítero, nós chegamos perto do diácono, nós chegamos perto do pastor e nós pedimos oração pela nossa casa, oração pela nossa família, mas nós mesmos não temos mais a capacidade de acreditar e orarmos para que as coisas venham mudar. Porque naquele momento nós estamos vivendo um cenário onde tinha muitas pessoas que tinham muita capacidade de guerra, muitas pessoas que poderiam se envolver naquela guerra e lutar, mas nenhuma delas tiveram coragem de levantar a mão. E agora alguém totalmente desacreditado, alguém totalmente desprezado, levanta a mão e diz: deixa eu ir. Ele simplesmente vai virar para o rei e fala: deixa eu ir. Aleluia. Glória. E o próprio rei vai dizer que ele não teria condições. Você não tem condição, você ainda é moço, você ainda é pequeno demais. Sabe, você vai ouvir muitas pessoas falarem que você não tem capacidade, que você não vai alcançar, que você não vai conseguir, que você não é capaz de chegar. Glória a Deus. Aleluia. Muitas pessoas vão dizer que você não tem experiência, que você não tem capacidade de pregar, que você não tem capacidade de louvar, que você não pode liderar, que você não pode alcançar. Mas uma coisa eu sei: quem determina até onde nós podemos alcançar é Deus. O único que pode determinar até onde você vai chegar é Deus. E se você coloca no teu coração que você pode, e você coloca Deus na frente, eu tenho certeza absoluta que você vai alcançar. Aleluia. Glória. Eu não sei o que você tem almejado na tua vida, porque Saul vai preparar Davi para uma luta, para uma guerra, e dá ele escudo, dá ele uma série de coisas, dá espada. Mas ele é tão pequeno, tão franzino, que ele não consegue nem carregar. Mas deixa eu te dizer algo nessa noite, da parte de Deus através desse trecho. Deus vai usar as coisas simples da tua vida para mudar a tua história. De repente você está se importando com espada, de repente você está se importando com escudo, com capacete, com uma série de coisas, mas Deus quer usar as coisas simples para mudar a história da tua vida. Aleluia. Deus quer usar as coisas mais simples para mudar a história da tua casa, da tua família. Oh, glória. De repente você está dizendo que não é capaz, mas é você que Deus quer usar para mudar a história da tua casa, da tua parentela. A todos aqueles que se encontram afastados, que não acreditam mais, Deus quer usar você. Glória a Deus. Aleluia. Porque não importa, irmãos, quando Deus quer usar, pode ser até desprezado.
Mas é você. É você que Deus vai usar. De repente você tem olhado e tem pensado, é só eu que busco pela minha casa. É só eu que busco pela minha família, pela minha parentela. De repente você está até preocupado, de repente você já não está mais 100%, de repente você não tem mais aquele vigor todo, aquela força. E está pensando em parar. Mas deixa eu te falar algo nessa noite. Deus quer usar você para mudar a história de toda a tua família, de toda a tua parentela. Sabe, às vezes nós queremos que o pastor ore pela nossa família. De repente nós queremos que os presbíteros, o ministério, eles intercedem pela nossa casa, pela nossa família. Mas quando é eu e você que precisamos levantar a mão e dizer, Senhor, eu vou. Pode parecer até difícil demais. De repente, Deus já te preparou com urso. Deus já te preparou com leões. Deus já te preparou com uma série de coisas. E você não quer mais enfrentar esse gigante. Mas deixa eu te dizer algo. Deus já te preparou. Você já é capaz de lutar. E não somente de lutar, de vencer. Porque quando todo mundo olhava para Davi e dizia que ele não era capaz, que ele era pequeno demais, ele estava lá, no rebanho, cuidando com todo carinho, com todo zelo do rebanho do seu pai, porque ele poderia deixar o urso pegar a ovelha, ele poderia deixar o leão tragar a ovelha. Mas quem acredita, quem confia em Deus, não para no meio do caminho. Não para no primeiro urso. Quem serve a Deus, quem acredita nele e confia de verdade, não para por causa do urso. Eu não sei o que tem feito você querer parar ou querer desistir. De repente você olha importantíssimo demais. Está complicado demais. E Deus vai dizer, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos ajudarei. Sabe, é muito difícil nós carregarmos o fardo sozinhos. Às vezes é coisa demais que nós enfrentamos, é luta, é provação, é dificuldade, é coisa da nossa família, é coisa do nosso trabalho, é coisa, uma série de situações difíceis que está. Às vezes o cenário é tão caótico que nós realmente queremos parar. Ninguém é super-homem. Ninguém é super-homem. As dificuldades, as lutas, elas fazem nós queremos parar. Às vezes elas são tão difíceis que nós não temos mais coragem de se levantar. Às vezes nós olhamos a nossa volta e blasfemamos. Às vezes nós indagamos a Deus a cada situação. Nós olhamos para o céu e dizemos, Senhor, não aguento mais. Mas Deus ele está sempre ali, ó, pronto. Deus ele está sempre pronto para mudar a história da nossa vida. Levanta a mão para o céu, ninguém acredita que Deus pode mudar a história da tua vida, da minha família. Aleluia. Deus ele está sempre pronto.
para você nessa noite. Só tem um que nunca perdeu uma batalha. E esse é o Deus que nós servimos nessa noite. É o Deus que nós adoramos. Porque naquele momento Deus usou Davi e os gigantes perderam a batalha. Então não importa o tamanho do gigante que tem se levantado contra você. Deus vai te honrar e vai fazer você vencer essa batalha. Mas continue crendo, continue adorando a Ele, continue exaltando o nome do Senhor. E uma coisa é necessária: precisamos colocar a Ele sempre à frente da nossa guerra. Não adianta nada nós acharmos que somos capazes de querer vencer sozinhos as lutas. Não adianta nada nós acharmos que somos 100% capazes, porque sozinho não vamos conseguir. E eu falo hoje sem medo de errar: sozinho você não vai conseguir. Aquilo que você tem buscado para a tua vida, aquilo que você tem almejado, aquilo que você tem acreditado que pode acontecer na casa, na tua família, não sei se uma porta aberta. Deixa eu dizer algo para você nessa noite. Coloque Deus à frente. Comece a colocar Deus à frente das suas escolhas. Comece a colocar Deus à frente das suas decisões, das suas guerras, porque eu tenho certeza absoluta que você não vai pensar mais em parar, que você não vai pensar mais em desistir, você nunca vai achar mais incapaz de ser. O leão da tribo de Judá está sempre ali, pronto para nos guardar, para nos proteger. E o gigante só vai servir para mostrar o tamanho do Deus que você serve. Vamos se colocar de pé. Deus está aqui nesse lugar. Aleluia.